Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mestre da Riqueza. E no vídeo de hoje, nós vamos montar uma carteira blindada de crise, tá certo? Então, eu vou te ensinar como montar uma carteira, o porquê é importante a gente investir em fundos imobiliários buscando segurança e bons dividendos, Nós temos que unir o útil ao agradável, mas existem algumas regrinhas que nós vamos ter que criar aqui juntos para que você entenda. E eu trouxe aqui alguns ativos que compõem uma boa carteira blindada para você, tá bom? Mas antes de mais nada, eu quero te convidar para um workshop gratuito que vai acontecer no dia 7, 8 e 9 de março às 20 horas. O link tá aqui embaixo, tá certo? Você vai clicar no link, fazer a sua inscrição e entre no grupo de WhatsApp que a minha equipe vai orientar você, tá bom? É 100% gratuito, onde eu vou te ensinar todos os passos e qual a virada de chave que você precisa dar na sua vida para atingir a liberdade financeira. Mas vamos lá, Quem investe em fundos imobiliários e busca uma geração de renda passiva, ou seja, aluguéis mensais, ele quer o quê? Segurança. Não quer ficar se arriscando. Por exemplo, vai se arriscar? Vai mais para ações, buscar um crescimento maior de patrimônio. Fundos imobiliários é para a gente buscar estabilidade, tranquilidade, encostar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilão, entendeu? Então a gente precisa o quê? Aprender quais são aí os tópicos mais importantes para se montar uma carteira blindada à prova de crise. Bom, nós moramos no Brasil, investimos no Brasil, claro, pode investir nos Estados Unidos, mas o vídeo de hoje é falando sobre fundos imobiliários no Brasil, tá bom? Mesmo que você invista nos Estados Unidos, também você não vai colocar 100% lá, Então o que acontece? Aqui no Brasil, a gente já sabe, a gente passa por inúmeros problemas que às vezes até se tornam oportunidades, mas nós temos aqui volatilidade externa, inflação, crises econômicas, juros elevados, incertezas e crises políticas, a ameaça de tributação, sempre gerando mais impostos para o povo brasileiro, risco fiscal, é tanto risco envolvido, que você sim tem que ter uma carteira blindada aí para que aguente todo esse tranco e não perturbe ali os seus dividendos mensais. Primeiro ponto, importantíssimo, não vamos olhar apenas para os dividendos, Porque muitas pessoas vão para fundos imobiliários e vão lá e filtram num site específico quais são os fundos imobiliários que pagam mais dividendos. E é um enorme risco, Porque é um bom fundo imobiliário, está pagando altos dividendos, por quê? E outra coisa, será que ele vem pagando historicamente bons dividendos ou só pagou dividendos gordos aí no último mês ou nos últimos meses? Então tem que tomar cuidado, Temos que buscar uma diversificação dentro do nosso portfólio de fundos imobiliários que traga segurança aí para os nossos investimentos. Importante também que você conheça o seu perfil de investidor, Por exemplo, eu quero investir em fundos imobiliários porque eu quero ter imóveis físicos, então os famosos fundos de tijolo, Então você vai concentrar um percentual maior ali em fundo de tijolo, mas não vamos descartar aqui investimentos também nos fundos imobiliários de papel que investem nos famosos CRIs, são certificados de recebíveis imobiliários, muito relacionado aí à renda fixa aqui no Brasil, que geralmente tem juros altos. Então o importante aqui é você entender o seu perfil e realocar o percentual de forma que você esteja mais satisfeito. A minha sugestão é 50% em fundo de tijolo, 50% em fundo de papel, porque você também já vai ter uma boa diversificação e proteção para os seus investimentos. Bom, e como eu prometi para você, vamos juntos montar aqui uma carteira com bons ativos à prova de crise. Então eu separei aqui 50% em fundo de tijolo, 50% em fundo de papel, E aí, o que eu te peço em contrapartida? Aproveita, já se inscreve aqui no canal Mestre da Riqueza e ative todas as notificações para que você não fique de fora de nenhum vídeo do meu canal. E já aproveita também, já deixa apertado o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, Tô super resfriado aqui hoje gravando para você e o meu compromisso semanal é eterno aqui com você. Mesmo que eu esteja aqui super mal, com dor de cabeça, mas estou aqui gravando para você e trazendo conteúdo. Então aperta o botãozinho de curtir que vai me ajudar muito, tá bom? Mas qual é o primeiro fundo imobiliário que eu trago aqui para você? É o VRTA. Ele investe em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, e se concentra ali como fundo imobiliário do tipo papel. Agora vamos juntos dar uma olhada nos indicadores do VRTA. Olha lá, VRTA 11. Hoje a cotação de uma cota do fundo está em R$ 87,96. Nos últimos 12 meses o fundo pagou um dividend yield de 14,57%, muito bom, acima da taxa Selic. O P sobre VP hoje está em 0,96. O que significa que o P sobre VP é o preço sobre valor patrimonial? Este indicador abaixo de 1 significa que nós estamos comprando o ativo, no caso o VRTA, mais barato do que ele vale, tá? Se estivesse acima de 1, significa que ele está um pouco mais caro, ou seja, o seu patrimônio, vale um tanto. Nós estamos pagando quanto por ele? Acima de 1, um pouco mais caro. Abaixo de 1,
significa que está mais barato. A liquidez diária de 2,64 milhões de reais todos os dias mostra para nós o quê? A liquidez é o ato aí de você transformar um ativo em dinheiro. E quanto maior a liquidez, mais rápido você consegue vender o seu patrimônio ou suas cotas. 2,64 milhões de reais todos os dias negociado. Tranquilamente você vai conseguir vender aí, né, como pequeno, médio investidor, as suas cotas. A valorização, na verdade, teve desvalorização nos últimos 12 meses de 3,91%. Vamos ver o histórico de dividendos, que é isso que eu falei que é muito importante. Aqui nos últimos 5 anos o fundo pagou 10,45%, né, de dividendos e atualmente 14,46%. Claro que foi muito afetado nesse período aqui de 2020, que nós tivemos um problema muito grande no Brasil e no mundo quanto à saúde, né? E isso afetou também os fundos imobiliários. Mas o fundo vem pagando aqui ótimos dividendos. Bom, chegamos aqui no segundo fundo imobiliário e esse fundo, inclusive, é um dos mais queridinhos aí dos fundos imobiliários de papel. Os investidores gostam muito e até um tempinho atrás o fundo estava caro, né? Mas agora ele está mais barato e eu trouxe aqui para você. Bom, vamos lá. IRDM 11, a cotação hoje R$ 90,45, nos últimos 12 meses pagou 14,53% de dividend yield, o PVP está em 0,97, tem uma liquidez diária muito boa de 4,80 milhões de reais todos os dias. Bom, nos últimos 12 meses teve uma desvalorização de 5,11% e aqui olhando a tabela de dividendos, nos últimos 5 anos pagou uma média de 10,83% e atualmente 14,55%. Chegamos no terceiro fundo imobiliário, que é o XPML11, ele que investe aí, né, em shopping centers, então ele é um fundo do tipo tijolo, tá bom? Então nós colocamos 50%, 25% no VRTA, 25% no IRDM e agora nós vamos colocar 20% aqui no XPML11. Mostrando aqui a diversificação como nós estamos fazendo, né? Bom, a cota do XPML11 hoje, R$ 98,99. Nos últimos 12 meses pagou um dividend yield de 8,84%. E aí você vai me perguntar, né? Fundo de tijolo costuma pagar menos do que papel? Depende, né? Depende do fundo imobiliário, tá? Mas geralmente sim, vai pagar menos. Lembrando que os fundos imobiliários de tijolo, eles têm a valorização dos imóveis. Claro, fundo imobiliário de papel também tem a sua valorização, né? Só que os fundos imobiliários de papel eles vão ter uma menor oscilação, tá? Então você vai ter um menor ganho de capital ali sobre as cotas, mas vai ganhar um dividend yield mais gordo. Já que fundo imobiliário de tijolo você tem a chance de ter um maior ganho de capital e ainda ter bons dividendos, tá bom? Aqui, fundo imobiliário de tijolo, você tem que pensar igual você fosse comprar um apartamento ou uma casa como investimento para você ganhar aluguéis. Tá? Uma média de um apartamento hoje vai ter aí 0,35 a 0,4, tá, de retorno. Aqui nós estamos falando em aproximadamente 0,70%, ou seja, quase o dobro ou o dobro do que você ganharia investindo sozinho em imóveis e colocar para alugar. Fora toda a dor de cabeça, né? De ter ali inquilino dando problema, manutenção do imóvel, o inquilino saiu, você vai ficar um tempo sem alugar, enfim. Bom, o PVP está em 0,98, a liquidez diária 4,01 milhões de reais e a valorização do fundo nos últimos 12 meses em 18,12%. Olhando aqui os dividendos, a gente sabe que os shopping centers ficaram fechados aí, né, em 2020, com todo o problema de saúde que a gente passou, e olha lá, inclusive ficou sem pagar dividendos aqui durante um tempo em 2020 e afetou a média dos últimos 5 anos, que está em 6,16%. Mas atualmente voltou a pagar bons dividendos e estamos aqui com 8,84%. Vamos ver aqui a listagem de imóveis e um ponto importante, tá? Já falamos, carteira de fundos imobiliários blindada. E um fundo imobiliário de tijolo blindado, ele tem vários imóveis concentrados em várias regiões ali do Brasil, tá certo? Então olha aqui, nós temos aqui vários shopping centers, 7 em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia, 1 no Amazonas, 1 em Minas Gerais, 1 no Pará e 1 no Rio Grande do Norte. Então tá bem diversificado quanto aos seus galpões aqui o XPML. Chegamos no quarto fundo imobiliário, vamos colocar 20% agora no HGLG, que na minha opinião é o melhor fundo imobiliário de galpões logísticos, tá certo? Olha lá, a cotação do fundo hoje está em R$ 160,76, nos últimos 12 meses pagou 10,27% de dividend yield, o PVP está um pouquinho acima, porque realmente o HGLG é muito difícil a gente ver ele abaixo de 1, pela consistência, pela qualidade, né? Ele sempre vai estar um pouquinho caro por ser um ativo de muita qualidade, né? A liquidez diária está aqui em 4,7 milhões de reais todos os dias, também muito boa, e teve uma valorização de 7% nos últimos 12
12 meses. Olhando aqui o gráfico de dividendos, nos últimos 5 anos pagou uma média de 7,26% e atualmente 10,27%, mostrando que é um fundo de tijolo que paga bons dividendos. Bom, quanto à diversificação aqui dos imóveis, a gente vê que são 11 galpões logísticos em São Paulo, 3 em Minas Gerais, 2 no Pernambuco, 2 no Rio de Janeiro e 1 em Santa Catarina também, está bem diversificado, né? E chegamos agora no nosso quinto fundo imobiliário da nossa carteira blindada. Nós vamos colocar o restante, né, 10% no HGRE, que é um fundo imobiliário também do tipo tijolo, mas de lajes comerciais, tá? Lajes corporativas. Bom, os escritórios espalhados pelo Brasil, grandes empresas como até mesmo o Google, né? Ele aluga escritórios comerciais, andares inteiros de prédio. E é isso que o HGRE tem aí no seu portfólio, tá certo? Vamos ver aqui os indicadores. Hoje você compra uma cota do HGRE por R$ 109,00. Nos últimos 12 meses o fundo pagou 8,82% de dividend yield. O PVP está bem baratinho aqui, 0,69. A liquidez diária está em 2,3 milhões de reais todos os dias e teve uma desvalorização de 9,37% nos últimos 12 meses. Bom, colocando aqui o dividend yield médio dos últimos 5 anos, 6,93% e atualmente 8,79%. Olhando a listagem de imóveis, nós temos aqui 17 lajes comerciais em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, 1 no Rio Grande do Sul e 1 no Paraná. E esses aí foram aí os meus ativos que eu trouxe pra gente montar uma carteira blindada anticrise para os fundos imobiliários. Bom, se eu esqueci de colocar alguma coisa ou se você tem algum feedback para me dar para melhorias do meu canal, coloque aqui embaixo, tá certo? Um grande abraço para você e até a próxima.